Amém, Senhor. Queremos ser inundados pela Tua palavra, Pai. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e aquece o nosso coração. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês nesse domingo, no meio de um feriado. E tão bom poder partilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Eu não sei vocês, mas eu sou muito fã de um cidadão chamado Ariano Suassuna. Não sei se vocês gostam, mas eu gostava demais, gosto, né? Ele não está mais conosco aqui, mas eu de vez em quando, ainda na internet, ainda assisto uma aula espetáculo, ainda vejo um vídeo, sem contar com o Alto da Compadecida, que na minha opinião é o que de melhor no Brasil se fez na televisão em todos os tempos. Eu simplesmente sou apaixonado por Ariano. E Ariano tem uma frase que eu gosto demais. Ele diz assim: o otimista é tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. É isso que ele diz. E eu penso que ele está todo correto, inclusive teologicamente, espiritualmente. Porque se a gente for só otimista, nós vamos acabar sendo triunfalistas, aqueles que dizem somente que o tempo todo tudo vai dar certo, pensamento positivo, e que só vai ter vitória, e depois de vitória é glória, e depois de glória é vitória. E a gente vai nessa onda, sendo que a gente sabe que não é assim. E a queda do cavalo é muito grande, não dura muito uma espiritualidade somente otimista, porque a vida chega, bate e o que gera é muita frustração. Ou então o que gera é a vergonha de ter sido exposto, porque o tempo todo fica dizendo que vai dar certo, que vai dar certo, que vai dar certo, vai dar certo. Não dá, aí a pessoa fica às vezes meio se sentindo envergonhada. E eu acredito que uma espiritualidade muito otimista, e esse triunfalista, eu acho que isso só vale para quem quer manipular as pessoas ou para quem é realmente muito ingênuo. Porque quem quer manipular, esse é um bom negócio. Porque quem não quer ouvir isso, né? Eu olhar para alguém e dizer assim: vai dar certo, na sua vida, minha irmã, vai dar certo, sua vida, meu irmão, vai dar certo, e todo dia vai dar certo. Todo mundo gosta de ouvir uma coisa dessa. Os pastores, os pregadores otimistas e triunfalistas, eles são os mais benquistos, porque lotam os seus templos ou as suas redes sociais, porque a pessoa que vai ali vai sabendo que vai ouvir uma palavra, seja ela realista, verídica ou não, mas vai ouvir uma palavra de que vai dar certo, e a gente gosta de ouvir isso. Então quem quer manipular faz isso, ou então as pessoas que realmente são muito, muito ingênuas. Eu lembro de uma amiga, grande amiga minha, que ela andou paquerando com essa teologia da prosperidade, com esse triunfalismo, e ela era muito amiga, então eu tinha muita intimidade com ela. E uma vez ela almoçando na minha casa, eu virei para ela e disse assim, com muito amor, dessa vez foi brabo não, foi com muito amor mesmo. Eu virei para ela e disse: olha, quando esse hype passar, quando essa sua vibe passar, eu estou aqui para quando você precisar chorar, para quando você precisar de alguém para ouvir seu lamento ou um ombro, eu vou estar aqui, lembre disso. E isso aconteceu, como acontece para todo mundo. Então o otimismo é bom, mas tem limites. O pessimismo, segundo Ariano, é chato. E dia desses eu preguei por aqui sobre murmurar, né? Também não tem quem aguente o pessimista, para aquele que tudo vai dar errado, tudo é ruim, tudo não presta. E de fato, nós somos pecadores e temos muitos problemas, ou o ser humano é caído, ou no linguajar teológico, nós vivemos em estado de depravação total. Mas a verdade é que o ser humano também é capaz de fazer coisas belíssimas, coisas lindas. Tem coisa que dá certo sim, não é tudo que vai dar errado não, e não é tudo que é podre na gente não. Então o pessimista só vê o lado ruim. Então qual é a nossa luta? A nossa luta é para sermos realistas
mas com esperança. E a Bíblia toda é sobre esperança. Desde o início que nós temos que ter esperança. Desde o Gênesis que a gente tinha esperança de que haveria alguém que ia pisar na cabeça da serpente. Desde que Jesus apareceu aqui que a gente sabia que Ele ia ressuscitar. E desde a sua ressurreição que a gente tem a esperança de que Ele vai vir. Já já diremos na Eucaristia, vem Senhor Jesus. Porque essa é a nossa esperança. E eu quero contar uma história de esperança para vocês. Do texto que a gente leu. Nós lemos Ezequiel 37, de 1 a 14. E para contextualizar e você saber o que estava acontecendo, o povo de Israel já tinha tido o seu ápice político, econômico, o apogeu de Israel já tinha acontecido com o rei Davi e mais ainda com o filho dele, o rei Salomão. Mas depois de Salomão foi ladeira abaixo. O reino se dividiu. Roboão ficou com 2 tribos, Jeroboão com 10 tribos, e o reino se dividiu politicamente, economicamente e espiritualmente. Também foi uma decadência, muita idolatria. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel, de forma que esse povo do norte foi invadido pela Assíria, o povo do sul, onde estava Jerusalém, foi invadido pela Babilônia. Você certamente já deve ter ouvido falar no rei Nabucodonosor, esse que então invadiu e levou o povo, destruiu a cidade, levou o povo cativo. O que é que significa? Que muitas pessoas, não todas, sobretudo os pobres ficaram, mas os nobres, os sacerdotes, toda de Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia, foi morar lá em cativeiro. E Ezequiel, que escreveu esse texto, era um sacerdote e que foi levado cativo para a Babilônia. Israel tinha sido invadido e estava lá ele. Então ele passou a não ser mais sacerdote porque não existia mais sacrifício para fazer, não existia mais o templo onde ele podia fazer. Então lá na Babilônia, Deus o usou como profeta. Deus falou com ele para que ele falasse tanto ao povo de Israel que estava cativo, como também a várias nações vizinhas. Ezequiel significa Deus fortalece, e foi exatamente isso que Deus fez através dele, fortaleceu o seu povo, mesmo quando o povo não estava mais na sua terra, estava cativo. E na sua profecia, no capítulo 37, acontece algo especial, algo que desde que eu sou criança aqui na igreja que eu ouço falar, provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é a visão que Ezequiel tem do vale de ossos secos. E o resumo daquilo que o pastor Juninho leu é o seguinte: Deus leva Ezequiel como numa visão a um vale de ossos secos, ou seja, ossos que estão mortos há muito tempo, já estão secos, e disse assim para Ezequiel nessa visão: Deus profetiza, diz para eles que eu vou fazer entrar o espírito neles, eles vão viver, vou fazer entrar nervos e carnes, e vai crescer pele, e eles saberão que eu sou o Senhor. É isso que Deus está dizendo a Ezequiel nessa visão. E nessa visão, entendam, numa visão, Ezequiel começa a ouvir um barulho. Na minha versão é até mais bonitinho do que nessa que a gente leu hoje, porque diz assim: houve um rebuliço. Eu amo essa palavra rebuliço. Está vendo um glória aqui, porque rebuliço é um negócio meio nordestino, né? É meio nordestino e meio pentecostal, é as duas coisas, o rebuliço. Então na minha versão tem dizendo que houve um rebuliço, e ele começou a ouvir os ossos um batendo no outro, se juntando, e de fato, como Deus disse que ia fazer, os nervos começaram a crescer, e as carnes e as peles. E então Deus diz de novo, numa visão, a Ezequiel: profetiza ao Espírito que entre, e ele profetiza, vem dos 4 ventos, o Espírito Santo vem sobre esses ossos que já estavam agora com carne, com tendão e com tudo, e disso Deus faz um grande exército. É assim que diz a palavra do Senhor, um grande exército. E aí vem o final. Entendam, era uma visão que Deus estava dando a Ezequiel, que era um profeta. E depois que Ezequiel vê isso tudo, e Deus diz isso tudo a ele, agora Deus diz assim a Ezequiel: ponto, você vai agora para o povo de Israel e diz que esses ossos secos são a casa de Israel. A nação de Israel são como esse vale de ossos secos, que secaram, estão sem esperança, estão aqui no cativeiro, não existe mais nação. Os muros de Jerusalém estavam derrubados, a nação estava espalhada. Então, esses ossos são Israel, e do mesmo jeito que você viu os ossos se juntarem e criar tendão e tirar carne, eu vou fazer a mesma coisa. É isso que Deus diz a Ezequiel.
Em outras palavras, Deus está dizendo a Ezequiel para que Ezequiel diga ao povo: nós vamos nos juntar de novo, nós vamos ser uma nação, haverá restauração. É isso que Deus estava mandando Ezequiel dizer, e Ezequiel disse, e foi exatamente o que aconteceu. Nem sempre os sonhos, as profecias, as visões são fáceis de interpretar, nem sempre. Mas nesse caso, a interpretação primeira foi clara, porque o próprio Deus disse: você não teve uma visão? A visão era dos ossos secos, que eu mandei profetizar, o Espírito veio e agora restaurou. Pronto, a interpretação é essa. Isso é a casa de Israel, que estava seca, perdida, sem esperança, e que eu vou dar um jeito. Essa é a interpretação. 70 anos passou-se no exílio, sob o domínio dos persas. Depois que os persas tomaram conta da Babilônia, foi exatamente o que aconteceu. No tempo de Neemias, de Esdras, de Zorobabel, o povo voltou. O povo que estava cativo voltou. Os muros de Jerusalém que estavam derrubados foram reconstruídos. E a nação voltou a ter uma casa, a ser uma nação de novo. E isso aconteceu para que a profecia fosse cumprida. E a profecia foi cumprida para que todos saibam que Deus é Deus. Mas a questão hoje de tarde, meus amigos, é que uma palavra profética desse quilate, uma palavra profética desse tamanho, não tem a interpretação restrita àquele tempo antes de Cristo. A profecia teve outra aplicação de esperança e de restauração que vocês conhecem. Século passado, nazismo, os judeus mais uma vez espalhados pelo mundo, um vale de ossos secos. Desde muito pequeno, quando eu me contavam essa história, eu não conseguia muito imaginar o que era um vale de ossos secos. E quando eu era jovem não tinha o Google Imagens que hoje tem. Então eu não tinha Google, eu no máximo tinha uma Barça para a gente pesquisar. Então eu não tinha o que hoje meus filhos têm, a facilidade imagética de ver desenhos e ilustrações acerca dessa história. Então eu tinha uma certa dificuldade de saber ou de imaginar o que era um vale de ossos secos. Até que em 2007 eu fui pela primeira vez a Israel com minha esposa e meus pais. Nós fomos a Israel e lá eu entrei num lugar chamado Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto. E eu entrei nesse museu e eu sabia que ia ser bom, porque todo mundo me dizia que era bom, mas eu não tinha noção do que eu estava esperando, eu não me preparei. Então eu fui brutalmente impactado por aquele museu. Eu passei um dia inteiro chorando, um dia inteiro muito impactado por aquilo que eu vi. E uma das coisas que eu vi, e está lá até hoje para você ver, mas hoje é mais fácil, que se você botar no Google Imagens vai aparecer tudo que está lá, que foi um vale de ossos secos real, que não era uma visão que Deus estava dando a Ezequiel, era literalmente um campo cheio de osso velho, de gente que já tinha morrido há muito tempo, osso de judeus mortos, e que estavam ali, e junto daquele vale de ossos secos de verdade, cuja imagem eu estava vendo, e fiquei completamente impactado. Numa sessão seguinte desse mesmo museu, eu vejo tudo o que aconteceu depois, e que vocês sabem, porque a Alemanha perdeu a guerra, e o Estado de Israel voltou, e existiu, e o povo que estava na diáspora em todo canto do mundo voltou. E se você quiser, agora não por causa do coronavírus, mas quando esse negócio passar, você pode pegar um avião, Dom Paulo tem sempre ido, e você vai lá e você tem a nação de Israel mais uma vez reunida. Coisa que qualquer pessoa em 1945, na época da guerra, não podia nem imaginar que pudesse acontecer. Quando visse aquele vale de ossos secos do Holocausto, da Segunda Guerra, aqueles campos de concentração, que até o exército da Rússia, que era bruto, ficou completamente impactado quando viu, enojado quando viram
O americano vindo pela França, o russo vindo obviamente pela Rússia, pelo lado oriente da Alemanha, e todo mundo, quando via aqueles campos de concentração, aqueles corpos, aqueles vales de ossos secos, todo mundo impactado. Quem diria que Israel ia ser como é hoje? Um grande exército. Então, uma profecia que Deus deu a Ezequiel e valeu para Israel 700 anos antes de Cristo, é a mesma profecia que foi também aplicada para Israel no século passado. Agora, uma palavra profética desse quilate não tem uma interpretação só da época de Ezequiel, nem do século passado. Uma profecia desse quilate tem interpretação para mim e para você hoje. Para mim e para você hoje, significa dizer que mesmo que você não tenha esperança, mesmo que você ache que algo é impossível, Deus pode restaurar qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa, como diria aquela música, meio brega, é verdade, mas que o pentecostal gosta de cantar, e esse pentecostal sou eu, aquilo que parecia impossível, não é assim? Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. É assim. Tudo que pode parecer impossível, essa palavra pode ser aplicada para mim e para você hoje. Agora que vai entrar. Tudo isso era introdução. A palavra de Deus vem agora. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é assim. Deus pode restaurar a sua vida. É uma palavra que todo mundo quer ouvir. É uma palavra linda. Deus quer restaurar a sua vida. Que coisa linda. Agradável sermão. Deus pode sim restaurar tudo. Agora, quando a gente começa a pensar como foi que Deus restaurou Israel na época de Ezequiel, como foi que Deus restaurou Israel no século passado, nem sempre a gente sente o mesmo entusiasmo, porque majoritariamente a gente é muito imaturo, nós todos somos muito imaturos, a gente não entende a lei da semeadura, que diz que tudo que o homem plantar, ele também vai colher. A gente quer viver do nosso jeito, e depois se entregar nas mãos de Deus, de cantar segura na mão de Deus e vai, e a gente acha que, por conta de uma palavra profética dessa, de que Deus pode restaurar tudo, Deus vai restaurar tudo como num milagre, num passo de mágica, e a gente não tem que fazer nada. E eu ia dizer o pior, mas não é o pior. O melhor é que Deus, quando quer, faz isso mesmo. Deus, quando quer, Ele restaura milagrosamente, e Ele faz tudo sozinho, como Ele fez a salvação toda sozinha, sem depender da gente, em Jesus Cristo. No entanto, normalmente, e é isso que eu quero contar a vocês, a história da revelação de Deus nas Escrituras mostra que Deus quer que a gente cumpra uma parte na nossa restauração. No tempo de Ezequiel, quando passou os 70 anos do exílio, e Deus resolveu restaurar, não foi assim, Deus disse, povo volta, e aí apareceu, o povo foi imediatamente transportado da Babilônia de volta para Israel, e Deus bateu assim, e os muros foram construídos, e a nação, não foi assim. Eu vou contar para vocês como é que foi. Foi uma grande mão de obra, e Deus levantar homens, como eu já disse, como Esdras, como Neemias, que viajaram uma distância longa, sofrendo todo tipo de emboscada, todo tipo de problema, para chegar lá em Jerusalém e ter que construir o muro no braço, ter que reconstruir, e enquanto reconstruía o muro, batalhava contra os inimigos. É com uma mão reconstruindo e com outra batalhando. Deus estava lá para restaurar, Deus estava dando força, Deus estava dando líderes, Deus estava dando todas as condições, milagre, o coração do rei da Pérsia deixar que Jerusalém fosse reconstruída. Deus estava soprando, mas o povo tinha uma parte para fazer. Todo mundo pegou para construir um muro, todo mundo pegou na espada. Foi assim que aconteceu. E foi aos pouquinhos, não foi de uma vez só. Primeiro manda voltar, chega, depois se organiza, depois constrói o muro, é por etapa.
E tem gente que vem para a igreja querendo uma restauração de Deus. Ó Senhor, vem me restaurar. No chat agora do YouTube, tenho certeza absoluta que tem alguém que está dizendo assim: ore por mim, fulano, ore por mim, porque querem que haja uma coisa unilateral de Deus, sem que a pessoa tenha que fazer absolutamente nada e sem que não tivesse nenhuma etapa. Tem que ser algo instantâneo. Não funciona assim. A não ser que Deus queira mesmo, mas normalmente não funciona assim. Normalmente é por etapas. E a gente não tem paciência, a gente não quer cumprir nossa parte. Mas vem a palavra de Deus para mim e para vocês dizendo: eu quero restaurar a sua vida. Você está disposto a botar a mão na massa? Você está disposto a cumprir as etapas da restauração? E não foi só com Ezequiel, porque no século passado foi a mesma coisa. Não foi só assim: eu vou estalar o dedo e todos os judeus, o nazismo vai acabar e os judeus vão voltar e de repente é uma nação. Não, mão de obra. Deus ajudando, Deus soprando, levantando líderes e as nações, mas o povo cumprindo as suas etapas e fazendo aquilo que tinham que fazer. E é isso que Deus quer dizer para mim e para você. A gente precisa fazer a nossa parte. Agora, pastor, qual é a nossa parte? Eu podia falar aqui 2 horas, mas não vou. A primeira parte é largar o pecado. Você quer restauração de Deus na sua vida, mas não quer parar de pecar? Como é que você quer fazer isso? É Deus restaurando e você destruindo? É Deus fazendo um milagre e você jogando areia? Porque o que eu tenho visto o povo me procurando para conversar é assim: pastor, eu quero um milagre no meu casamento, mas não está fazendo nada pelo casamento. Aí é Deus querendo fazer o milagre e você atrapalhando o milagre de Deus. Você está trabalhando contra a restauração que você está pedindo? Primeira coisa que você tem que fazer é largar o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E tem muita gente seca, vale de ossos secos, porque entregou a vida ao pecado, nem sabe que está seco. Mas de Deus não se zomba. Uma coisa, meus irmãos, é você ser um pecador, como eu também sou um pecador, nós todos somos pecadores. Agora, um pecador indignado, um pecador insatisfeito, um pecador que confessa o seu pecado, se arrepende e pede a ajuda de Deus, isso é uma coisa. Nós todos estamos nessa condição. Agora, outra coisa completamente diferente é você vir aqui como um pecador, buscando a igreja, achando que Deus vai resolver todos os seus problemas, sem que você tenha que largar o pecado, sem nenhum quebrantamento, o pecado como estilo de vida. Alguns ainda fazem um negócio de tentar esconder, aqui na igreja fazem cara de santinho, nas redes sociais, mas quando está de maneira privada, vive uma vida como quer, e vem para cá, começa a chorar pedindo a restauração de tudo. Outros são ainda mais chocantes, porque nem a disfarçatez de botar uma máscara quando vem para a igreja, já vem mesmo achando que não tem problema viver uma vida com o pecado como estilo de vida. E como pastor, me perdoem eu dizer que às vezes dá vergonha alheia, porque essa turma envergonha o evangelho por aí, mas não é nem pela vergonha alheia que eu não devia sentir, o pecado é meu, mas é mais porque essa pessoa não sabe que está virando vale de ossos secos. A pessoa que está na internet ouvindo uma mensagem como essa, ou está aqui num culto, e pede que Deus restaure, que quer milagre, que quer salvação, mas vive sem querer mudar nada da sua vida, não está notando que está morrendo, e está ficando morto há muito tempo, e está virando um vale de ossos secos. É por isso que eu trago essa mensagem hoje. Deus perdoa, restaura, mas você precisa querer reconstruir seus muros. Nossa parte é evitar a destruição. Mas tem gente que não está só seco por conta do seu pecado. Tem gente que está seco e está virando o vale de ossos secos por conta do pecado do outro, o pecado do irmão. Gente que está sofrendo porque foi traído ou traída, rejeitada, abandonada, roubada, violentada, e que vive em estado de miséria emocional ou um estado de miséria espiritual. Gente que por diversas razões não tem autoestima ou tem uma autoimagem prejudicada, que merecia uma boa terapia, mas que mais ainda merecia uma infusão da graça de Deus para que encarne e a pessoa saiba que é filho e filha amada de Deus. Mas qual é a nossa parte? A nossa parte na restauração é receber força para perdoar o que foi feito com você, receber força para ir fazer uma terapia, receber uma força para querer mudar. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui com tanta ênfase?
Porque acredite se quiser, eu é que ouço no gabinete pastoral ou no telefone a turma dizer assim: Senhor, pastor, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor vá abençoar a minha casa, mas eu não estou disposto a perdoar. Aí eu digo: você não está precisando fazer uma terapia? Não faço terapia. Mas será que você não devia ir para o psiquiatra? Não vou para o psiquiatra. Será que você não está precisando fazer um exercício físico? Também não vou fazer exercício físico. A pessoa quer que Deus faça tudo e ela não está disposta a fazer nada. Mesmo que não seja nada de pecado dela, ela não está disposta a perdoar, não está disposta a ser quem Deus quer que ela seja. E essa mensagem é para dizer: acorda, Deus quer restaurar você, seja pelo seu pecado que Ele perdoa, ou pelo pecado do outro, que Ele vai lhe dar força para você perdoar. E tem gente que está seco não só pelo seu pecado, ou não só pelo pecado do outro, tem gente que está seco pelo pecado que eu estou chamando de corporativo. Porque como nós todos estamos juntos e todos somos pecadores, tem o meu pecado, tem o pecado da irmã e tem o pecado coletivo que faz mal à sociedade. O mundo jaz no maligno. E aí, meu amigo, isso produz sofrimento, produz desemprego, produz pobreza, desigualdade social. Então tem muita gente sofrendo e seca por conta de que vivemos num mundo que jaz no maligno. É a soma dos nossos pecados, dessa injustiça. Qual é a nossa parte? A nossa parte, contando com o sopro de Deus, é não desistir. É saber que a gente pode até não mudar o mundo, mas a gente pode mudar a nossa casa. Eu posso não mudar o mundo, mas eu posso tentar mudar a minha igreja. Eu posso não mudar o mundo, mas eu posso mudar meu casamento, os meus relacionamentos. O que eu não posso é desistir. Porque eu sei que Deus é Deus. E Ele pode fazer tudo para que eu saiba que Ele é Deus. Vida de pastor não é fácil não, meu irmão. Tem gente que diz assim: olha, o que eu vou dizer agora não é história que eu estou inventando não, viu? Juninho está aí, André Barreto está aí, Giba está aí, e eles vão dizer se não acontece isso. Já ouvi alguém dizendo assim para mim: ah, pastor, fulano, não. Fulano já está há tanto tempo nesse pecado, enganando, se enganando, enganando os outros. Ele nem sabe que ele é vale de osso seco, ele nem sabe que ele é deserto, ele pensa que é terra prometida. Está vendo que eu me lembrei de ontem? Pastor, veja, pastor, nem ore por esse, esse está perdido. Eu ouço isso. Ou então, isso aqui eu ouço mais, o que eu vou dizer agora eu ouço mais, né? Pastor, esse aí desista. Esse aí é mutilado de guerra. Esse é traumatizado. O que ele sofreu com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, aí depende, muda o personagem. Mas o que ele sofreu, não tem jeito. Aí é só remédio, frustração e lágrimas. Não tem jeito. É perda de tempo você cuidar desse aí. Ou então o que eu ouço, e agora em época de eleição é que eu ouço mesmo, é assim: ah, pastor, vai falar de pecado coletivo, de desigualdade, de injustiça social. Para com isso, pastor. Entra governo, sai governo, governo de direita, governo de esquerda, governo de ímpio, do governo de crente, governo daquele que se diz que é crente e a gente sabe que não é crente, não importa, governo de quem for, nada vai mudar. A gente vai continuar sendo enrolado e a corrupção vai existir. Pastor, desista disso tudo, esqueça isso. E quando eu ouço todas essas pessoas que ficam dizendo isso para mim, você sabe o que é que eu digo? Há esperança em Cristo Jesus. Há esperança para o pecador, há esperança para quem sofre o pecado do outro, é a esperança para todos nós que sofremos o pecado do sistema. Deus fez com o povo de Israel na volta do exílio, Deus fez com o povo de Israel no século passado, Deus vai fazer comigo e vai fazer com você. Se você orar, se você buscar, se você estiver disposto a fazer a sua parte, pode começar a ouvir o barulho dos ossos batendo no outro. Pode começar a ouvir o rebuliço que vai acontecer na sua vida, se você não desistir, se você for um realista esperançoso. Etapa por etapa, para que nós todos saibamos que Ele é Deus. Antes de terminar, eu vou dizer duas coisas bem rápidas, que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas vou falar assim mesmo. Uma é que nós estamos vivendo aqui na igreja uma batalha grande com nossos amigos Mateus e Mariana Ramboa, cujo filho Davi, um guerreiro, nasceu com 500 gramas, 27 semanas. Então ele é bem prematuro. Mas o bicho luta, viu? Esse não desiste. E eles estão lá na UTI da Unimed, todos os dias, numa oração sem parar, orando e cantando com ele, pequenininho,
Sabe por que eles não desistem? Porque a esperança deles chama-se Jesus de Nazaré. E nem eles desistem e nem eles fraquejam, porque quando eles estão fracos, o poder de Deus vem sobre eles. E Deus dá força para que a gente continue seguindo, continue crendo, continue orando. Enquanto houver vida, enquanto a gente entender que Deus tem milagre para fazer, a gente vai continuar orando e ele já está melhor. Eu fiz uma oração meio estranha. Mateus disse: pastor, a gente tem que orar para ele fazer xixi. Eu disse: quem vai orar sou eu. Vamos orar para o menino fazer xixi. E ele fez 15 ml de xixi. Porque Deus é Deus e ele faz o que ele quiser. Eu cheguei para esse culto em cima da hora, porque eu vim de um velório de um homem chamado Gesildo, homem de Deus aqui dessa catedral. Um homem que trabalhou, fez o primeiro EMA, e de lá trabalhou em todos os EMAs durante muito tempo, cursilhos, encontros de casais. Um homem que tomou conta do Centro de Vivência Cristã, de uma creche fundada por membros dessa catedral, lá no Alto do Eucalipto, em Nova Descoberta. Um homem que deixa um legado. Faleceu essa manhã. Dom Paulo, todo triste, me ligou, e ele era um grande amigo dos meus pais e de Dom Paulo e Dona Márcia, e eu fui correndo para fazer o seu sepultamento. E quando cheguei lá, achando que em nome de Dom Paulo e em nome da minha mãe e do meu pai, eu iria consolar tia Maridalva, a esposa dele, e foi um ledo engano, porque quando eu cheguei, quem me consolou foi ela. Quando eu cheguei, era ela, a esposa, que olhou para mim e disse: Ivanzinho, a gente ainda chora um pouquinho a saudade da perda, mas nós sabemos onde ele está. Nós sabemos onde ele está. Meus irmãos, essa é a esperança do crente. O crente não vem para cá sentar nesses bancos aqui somente para viver um moralismo ou um legalismo, ou para se achar melhor do que quem não está aqui, está na praia. Não, 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 não. O crente está aqui porque sabe em quem tem crido. O crente está aqui para receber força, para no dia que precisar estar numa porta de UTI, ficar lá, sabendo em quem crê, ou no dia da morte, está sabendo em quem crê. O crente está aqui para poder ouvir assim: eu sou Deus, e eu posso todas as coisas na sua vida. Você está disposto a fazer alguma coisa por você? Você está disposto a parar essa passividade de quem só fica clamando, e está disposto a ouvir o que eu estou dizendo para você fazer? Ah, meus irmãos, se nós fizermos o que Deus está mandando a gente fazer, a restauração de Deus é certa, como 2 mais 2 são 4. E eu termino dizendo o seguinte: você pode até ter boa vontade, você pode até querer, você pode até estar dizendo sim para essa palavra que eu lanço para você agora, mas na sua força não vai não, viu? Não vai não. Não vai. Porque mesmo quando os ossos já estavam pertinho, mesmo quando apareceu tendão, mesmo quando apareceu carne e pele, ainda não tinha nada, até que Deus tenha dito e Ezequiel profetizou e o Espírito entrou neles. Você vai ser exército de Deus quando o Espírito Santo for sobre você. E eu quero que agora todo mundo que está aqui nesse culto da tarde fique em pé. Nós vamos orar e nós vamos profetizar que o Espírito Santo que estava na época de Ezequiel, que é o mesmo Espírito Santo que estava no século passado e é o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje, venha sobre nós e nos transforme de um vale de ossos secos ou de gente que tem carne mas não tem alma, num exército de Deus. Nós somos o exército de Deus. Nós vamos orar assim. Curve sua cabeça. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Com a nossa força nós não conseguimos ser como Maridalva. Com as nossas forças nós não conseguimos ser como Mateus e Mariana. Mas quando o Teu Espírito Santo está sobre nós e o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós podemos todas as coisas em Ti, pois o Senhor nos fortalece. E é isso que nós queremos, Senhor, ser o Teu exército aqui na terra. O exército daqueles que estão cheios do Teu Espírito Santo.
Então vem agora, Pai, em cada irmão, em cada irmã que está aqui, cada irmão ou cada irmã que está assistindo pela internet ao vivo ou que vai assistir depois, e faz de nós um povo forte, marchando sobre a terra. Faz o teu vento soprar sobre nós, coisa que homem nenhum pode fazer, oratória nenhuma pode fazer, manipulação nenhuma pode fazer, mover nenhum pode fazer, algo que só o teu Espírito Santo pode fazer. Transformar-nos por dentro, Senhor. Nos restaura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.